Olá, eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, coach emocional, analista em enneagrama. Eu ajudo você a entender as suas escolhas e como priorizar o que mais faz sentido para você. Hoje nós vamos falar sobre carreira. Como está a sua carreira? E a convidada é a Zara Calió. Ela ajuda você a ganhar dinheiro através da sua verdadeira essência, através das suas verdades. E a gente vai falar isso hoje sobre qualidades, as suas competências pessoais, sobre o seu desenvolvimento profissional. Oi, Oi, Zara, Pri, bem? tudo bem e você? Tudo certo. Oi, pessoal que está chegando, boa tarde, sejam muito Boa bem-vindos. tarde. Tá ouvindo normal? Tudo certo? Eu tô, e você? Eu tentei colocar o fone, não ficou bom. Aí não consigo Não, deixar o celular em pé. não tem problema. Estamos escutando aqui normal. Oi, Elaine, tudo bem? Que bom, pessoal, sejam bem-vindos. E eu gostaria já de começar a falar aqui com a Zara. Zara, conta aí pra gente. Eu só falei aqui, eu nem falei que você é psicóloga, que você é coach. Eu sei que você tem diversas certificações, né, em desenvolvimento humano. Fala um pouquinho aí da sua trajetória pessoal. Como é que você descobriu esse nicho de mercado dentro do seu desenvolvimento? Tá. Eu fiz psicologia, né? E na época eu gostaria de ajudar as pessoas. Eu fiz a psicologia para ajudar, por influência do meu pai que trabalha com pessoas. E aí eu fui parar em recursos humanos na época, né? Atuando com recrutamento e seleção, e ali eu achava que eu fazia muito pouco pelas pessoas. Só o emprego para elas, para mim, não fazia diferença. Por mais que eu desse toque no, faz assim seu currículo, deixa daquele jeito, para mim era muito pouco. Não, né, eu podia fazer muito mais. E aí eu fui questionando, depois de 6 anos mais ou menos de formada, eu queria largar a carreira, eu achava que não era para eu ser psicóloga, que eu tinha que seguir um outro sonho, que era ser veterinária. Falei, pelo menos eu vou estar fazendo pelos animais, né? E aí eu descobri o coaching em 2006. Através de um colega de trabalho, a esposa dele estava estudando, e aí ele me apresentou, né? Durante as sessões de coaching, eu descobri que eu fiz a formação certa, só que eu não estava ajudando as pessoas como eu gostaria. E eu me apaixonei pelo coaching, para mim foi muito rápido. Eu tinha feito terapia e na terapia eu não tinha, né, não tinha me dado esse clique. Eu sou psicóloga, mas não tinha acontecido a mesma coisa que foi com o processo do coaching, atrelado à programação neurolinguística. Ela juntava as duas coisas. E aí eu falei, é isso que eu quero para mim. Então, a partir de 2007, eu comecei a estudar. E aí, em 2008, eu comecei a atender um coaching, né, voltado mais para a carreira, porque era o nicho que eu já atuava. As pessoas já me procuravam para ajudá-las. Eu falei, por que não continuar nessa área, né? Se eu já sou bem vista dessa forma. E aí eu fui atendendo, mas sempre associado à empresa. Não conseguia largar a empresa só para ficar com o coaching. Já era E uma aí habilidade sua, né? Você já trabalhava com isso e já trabalhava bem com isso. Você já gostava de fazer essa parte. Então, o coach veio para agregar, né? E potencializar, talvez, os seus clientes e os atendimentos. Foi isso? nossa, foi muito legal. Assim, era uma paixão que eu tinha e aquilo brilhava os meus olhos. Eu via que eu podia ajudar, né, da forma que eu gostaria. E aí, desde 2008, eu fui fazendo as outras formações que você falou. Eu fiz PNL, né? A gente fui para outros cursos de coaching, fui me aprofundando porque eu descobri que era realmente isso que eu queria. E aí, em 2013, eu sempre falo que um pé na bunda te manda para frente, nunca é para trás.
né? Tem. E aí eu fui mandada embora numa crise que teve aí de mercado. Eu atuava com varejo e fui mandada embora. Eu falei, e agora, né? Aí meu marido me apoiou muito nessa ocasião. Eu tive um apoio muito grande. Ele falou, não, você não vai voltar para o mercado. Agora você saiu com dinheiro, eu tenho como te ajudar. Vamos embora, vamos tentar. Que eu nunca vi ninguém fazer o que você faz, nunca ninguém na área profissional. Eu vi brilhar os olhos como brilham os seus, desde a época da faculdade. Eu amava o que eu fazia, Pri, o que eu estudava, assim, eu consumia tudo, sabe, com muito amor. E aí eu comecei a atuar, né? Indo para essa vertente mesmo. Ai, que legal. Ó, já tem aqui a Carla falando, eu fui coach da Zara 2 vezes. Ela me ajudou muito no primeiro processo na vida profissional e depois de 4 anos que ela se separou e fez o coach pessoal com você, né? Está te Foi recomendando aqui, mesmo. com certeza. E hoje ela é coach também. Ai, que chique. É tão legal, né? Eu também, antes de me tornar coach, eu fui coach de uma psicóloga, né? E aí eu falei assim, gente, esse negócio é muito bom. E aí eu já entrei na sequência que eu terminei o meu processo de coach, eu já me tornei coach também, né? Já fui fazer a primeira formação e é tão gratificante quando a gente vê as pessoas, né, felizes e realizadas, né, se potencializando aí na vida. Que É legal. verdade. Ai, que E aí, legal. e aí, quando você fez essa migração, assim, não foi voluntária, né? Foi empurrada Uhum. esse up, né? São os, são os ciclos que, na verdade, a gente pensa que a gente está embaixo do ciclo, mas você está lá no looping, né? Você está lá em cima, porque é Sim. a grande virada, a grande oportunidade. E aí você fez essa migração, esse looping na sua vida, e como você começou a perceber, por exemplo, nos seus atendimentos exclusivamente como coach, né? Daí você já tinha saído de dentro da empresa, mas você estava em empresas com os seus clientes. Como que você percebeu que eles eram assim, eles tinham as mesmas dores? Como que era isso para quais eram as principais queixas? Eles chegavam para mim buscando recolocação, querendo sair da empresa em que estavam. Né? E aí, durante os questionamentos do coaching, das técnicas, utilizando algumas coisas, eu comecei a ver que as dores eram parecidas com as minhas. A pessoa teve um caso que foi assim muito legal. Ela era de marketing de uma grande empresa japonesa e ela não confiava nos produtos. Ela Uau, queria largar o marketing. Ela falava que ela não amava mais o que ela fazia. Ela não gostava. Ela falou: não, eu não quero mais essa profissão, eu quero descobrir uma outra. Ela chegou com essa queixa. E aí, questionando ela, eu percebi que era porque ela não gostava do produto. Ela achava que o produto fazia mal para a saúde das pessoas, era contra os valores dela. sim. Né? Então, esse caso foi muito legal. Ela falou: nossa, Zara, eu não sabia que era isso. Eu ia largar a minha carreira. Né? Teve uma outra pessoa também, mas aí ela fez arquitetura e ela não pegou o diploma, porque ela achava que ela não tinha feito estágio, aquilo não serviria para ela. E aí os pais dela pedindo para ela, vai tirar o diploma, pelo menos. Aí ela veio passar comigo, né? Ela falou, não quero mais, eu quero fazer alguma outra coisa, por isso que eu quero, tô aqui com você. E aí a gente descobriu que não era isso. Era porque ela nunca tinha atuado. E aí ela começou a pegar, ela pegou um pequeno projeto, e aí os olhos dela começaram a brilhar, ela foi se aprofundando, foi voltando para a área, buscou o diploma, tirou tudo certinho, coisa que ela não tinha feito, acho que ela estava formada já há 4 anos. Né? Uau. Então, é isso, eu consigo trazer para a pessoa, eu resgato que ela. Por que ela foi fazer a faculdade? Lógico que tem gente que faz e está perdida, como já Sim. também aconteceu, né? E aí eu vou junto com a pessoa descobrindo como ela não. O que ela pode fazer para não perder aquele diploma e associar ao que ela quer fazer hoje.
como fazer isso? A gente entra em vários estudos, verifica os valores dela, né? O que ela quer realmente para a vida dela, e aí a gente encontra um outro caminho. Também tem isso. Que legal. Isso é assim maravilhoso o seu trabalho. Aqui a Leia está falando, a Samira também, super te A elogiando. Leia. Sensibilidade, né, pela sua amorosidade, porque você traz para a pessoa aquilo que a pessoa já tem dentro dela, né? Você faz com que fique claro para ela. Se você fez isso, você tem um dom, você tem um talento, e aí você traz para que ela se empodere disso. E essa que é a grande jogada, né? O grande poder do empoderamento, que a gente faz um empoderamento também, né? Verdade, Pri. E isso que a Leia falou, tem dia que eu utilizo técnica que eu nunca aprendi, vem de dentro e eu coloco na sessão, né? Entrando nesse assunto, tem outro exemplo também de uma pessoa que seguia tudo que o pai falava. Ele já era um homem, bem mais velho, mas ele continuava seguindo o que o pai ensinou lá atrás, né? E aí, eu conversando com ele, eu falava, mas por que você não pode expandir seu negócio? Aí ele falava, não, porque meu pai ensinou a ser só com uma coisa de cada vez. E aí foi indo, eu falei, bom, eu vou fazer um resgate do pai dele. O pai dele já tinha falecido, né? E aí eu falei, vou tentar. Daí eu levei ele para encontrar o pai dele numa sessão, conversar com o pai, colocar que agora ele estava seguindo os passos com o conhecimento que o pai passou para ele, mas com o jeito que ele gostaria. Nossa, aquela sessão foi muito emocionante, foi linda demais. Arrepiei aqui. Foi muito linda. E, Osara, e eu sei que você trabalha com jovens também. Então, hoje a gente está falando aqui de carreira, né? Você já deu a sua contribuição de como você fez a migração. E aí eu quero que você fale para a gente também o trabalho com os jovens. Como é feito essa descoberta através do processo que você faz aí com essa galerinha que está precisando nessa época? Olha, eu estou tendo aqui bem pertinho de mim pessoas que os jovens estão em casa com os pais mais desestruturados do que os próprios adolescentes. E aí está Aham. tendo um desgaste familiar energético muito grande. Como que você, por gentileza, pode ajudar essas pessoas? Bom, eu amo atender jovens, né? Eu tenho uma paixão, eu entro no universo deles, eu consigo abordar ali, parece que eu entro na cabecinha de cada um, é muito gostoso, né? A conversa. E eles acabam se abrindo, então o que eu faço é conversar de igual para igual mesmo, né? De entender as dores deles, eu coloco as minhas, o que eu passei com a idade deles, como foi para mim. E aí eles percebem que eles estão falando com uma pessoa de igual para igual, né? Eu entro no mesmo nível, assim, né? Eu vou falar minha experiência, eu também fiz besteira lá atrás, eu também, né? Quem não fez, não é? E aí eu faço, eles são, assim, comigo, pelo menos os que eu já atendi, eles são muito abertos, eles querem conhecer as técnicas, eles gostam de inovação, né? E aí eu utilizo muita coisa que é menos técnica. E aí eu faço alguns jogos com eles que se tornam mais gostosos o processo. Eu utilizo muita programação neurolinguística com jovens também, né? E aí a Isso gente faz. ajuda, né, a quebrar um pouco o gelo, porque eu acho que a maior parte dos jovens, eu sei porque eu também já fui, a gente vê um adulto, a gente vai conversar com alguém, o jovem indo conversar com um adulto, com um tio ou com um amigo dos pais, tem uma certa resistência em alguns momentos, ou pode se tornar mais aberto em falar com outras pessoas desconhecidas do que com os próprios pais ou pessoas próximas, porque existem aí alguns tabus familiares, né? Existem algumas situações delicadas que já se passaram dentro das famílias, né? Então eu acho que é uma contribuição muito grande a gente poder ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. E a gente às vezes Sim, quer ajudar naquilo que a gente vê que a pessoa quer, né? Mas é importante ajudar naquilo que ela precisa, e existe uma diferença bem grande aí, né? sim.
E Pri, você me fez lembrar, né, de um caso de uma. Chegou a mãe e a filha no consultório, era a primeira consulta. E aí a mãe falava assim para a menina: Você tem que parar de confiar em mim. Eu não sou sua amiga. Eu estou te trazendo aqui, você conversa com ela. Eu não quero saber das suas histórias, Meu Deus. né? E eu olhando aquilo, eu falei, gente, eu falei assim, eu gostaria de conversar com a senhora. Acho que é E preciso fazer aí, com as duas, né? aí eu conversei, a moça estava fazendo terapia, graças a Deus, mas assim, o problema maior ali tava claro, era a mãe, né? E estava afetando muito no desenvolvimento da pré-adolescente. Na verdade, ela era pré, né? Falei, gente, os pais têm muita responsabilidade também, né? E eles precisam de ajuda, eles jogam só no filho, mas eles precisam ser ouvidos, precisam se entender, se compreender. Eu acho que tem isso Muito. precisa demais. É crucial. E aí, se a gente puder entrar aí, quando a gente está ali saindo da adolescência e começa lá ensino médio, né? E termina, vem aquela angústia do vestibular, né? O que vou ser, o que prestar, não sei o que vai rolar dentro da faculdade, né? E tem aí finalmente a pessoa escolhe, né? Ou por influência de professores, de profissionais que essa pessoa vê e acha legal isso, ou por influência da família, tem zilhões de advogados na família, então obrigatoriamente você vai fazer direito, tem muitos Hum, médicos, então você tem que estar na área da saúde, né? Então existe ainda muito forte aqui no Brasil essa sequência de carreira dentro da família, né? E uhum, esse jovem entra para a faculdade, muitas vezes fala, ok, visto a camisa, é isso que eu quero, e vai, continua. Mas existe muita gente que chega lá da metade em diante e fala, não sei. E aí fica com receio de uhum, sair ou com medo de retaliação. Ocorrem muitas coisas, né? Mas ainda sim. existe aquele que continua e termina. Gostando ou não gostando, termina o curso. Essa pessoa que termina uma formação que vai se tornar um profissional de alguma área específica, como é que essa pessoa Uhum. chega no mercado de trabalho? Ela, quando o jovem, quando eles se formam e aí eles percebem, o mercado está aqui, eu não sei que eu vou fazer, né? Como eu te falei da história da pessoa que fez arquitetura, e agora eu estou atendendo uma outra também. Ela fez a faculdade e ela nunca atuou na área. Então, são, assim, pessoas que têm que trabalhar, que precisam se sustentar, elas não vão fazer um estágio, é muito difícil, Sim, né? Você deixar um salário que você tem que te mantém, que você paga a faculdade e outras coisas para fazer um estágio que não paga nem metade. É não paga nem a complicado. faculdade, né? Não paga nem a faculdade, é. E aí a pessoa acaba a faculdade, não fez estágio, como vai para o mercado, né? E aí, o que eu incentivo essas pessoas a fazerem no caso dessa que eu tô te contando, ela é outra pessoa de arquitetura. E aí foi muito legal que, falando com ela, eu consegui resgatar a vontade dela, o sonho que ela tinha. Ela está comprando um apartamento, né, que ela vai casar, e aí ela começou a montar o apartamento. Ela está ficando maluca com o AutoCAD, voltou a desenhar, sabe aquele sonho de volta que veio assim? Está sendo lindo o processo dela, e ela não queria mais saber da faculdade, né? Então, pessoas que de outras áreas também, não sei se for psicologia, recursos humanos, nunca atuei na área. Tenta pelo menos fazer um estágio, nem que seja gratuito, indo na empresa de vez em quando de alguém, verifica se a pessoa pode te passar um processo que seja de seleção para você fazer, para você sentir como é, né? Não full time, porque você ainda tem né, suas obrigações, mas incluindo no dia a dia a sua faculdade, o que você fez, né, de alguma forma ali. Ah, então eu vou fazer, já vi gente que se formou, mas foi para outra área fazendo revisão de currículos.
para ajudar e atuar, ganhar experiência. Por que não? Claro, tudo é válido. Nossa, é muito legal, né? Assim, mas tem gente que realmente não tem jeito, faz outra faculdade, e aí foi o que eu te falei. Aí eu tento fazer com que a pessoa descubra, dá para agregar uma pós-graduação aqui, né? O que que você pode fazer para você não perder tantos anos que você estudou, né? Exato. Porque e de investimento também que é alto, né? A gente sabe que é difícil. Exato. A Samira está colocando aqui que ela atendeu uma coach que parou a faculdade no 5º ano de medicina. E, Ela assim, me contou. geralmente, quem entra para a faculdade de medicina, né, a depender aí da localização, você tem aí 1, 2, 3 anos de cursinho. Então, essa pessoa, ela não perdeu 5, 6, 7 anos de vida, mas ela deixou de fazer o que ela gostava, né? E aí isso existe um Uhum. peso muito grande para a gente como profissional, para essa pessoa como não estar realizada. E aí ela se pergunta, ué, o que eu posso fazer da vida então se não é aquilo que os outros, entre aspas, mandam eu fazer? E aí ficam aquelas pessoas medianas, né? Vou só fazendo isso porque não sei fazer outra coisa. Isso é muito triste É mesmo. verdade. E aí, eu quero que você. Eu É. tô com uma colinha aqui. Eu quero que você. Você já me falou aí que você ajuda as pessoas que estão perdidas, né? Que vai para o mercado. E eu acho que assim, toda faculdade ela transmite a informação técnica. A prática mesmo é você dar as caras no negócio e aprender, né? Como você está falando, você vai para um estágio ou você conversa com pessoas que já estão nesse ramo que você está inserido, isso que é o fundamental. Mas, quando você fala desses profissionais que já têm uma formação, mas que não se encaixam mais nessa formação, e eles precisam migrar de carreira, você falou assim, né? Eu vou e pego. Como é que a gente pode unir esse conhecimento? Porque você já tem esse conhecimento, né? Como é que você pode Uhum. unir isso nessa nova área? O que mais pode ser feito? O que eu faço, o que eu ensino a pessoa, ela é organizar. Então, ir aos poucos, né? Fazer essa. Você não vai sair de uma área e vai para outra assim, né? Então, esse exemplo dá para usar também o exemplo da pessoa que quer para o RH, mas nunca atuou. O que que você pode fazer? Eu começo a avaliar os currículos, começo a tentar ajudar os meus amigos a encontrar emprego. Então, eu entendo o que a pessoa faz, encaminho. Na área de arquitetura, essa moça que eu te contei, ela começou a fazer desenhos, né, para casa dela. E agora ela está querendo expandir, a passar projeto para outras pessoas. É muito difícil. Ela tem uma carreira, ela já tem. Então, ela não seguiu a faculdade, né, o que ela se propôs, o que ela fez, largou total e foi para uma outra carreira. Agora ela tem que ir aos poucos. Então ela está pegando clientes e fazendo essa migração. Tem uma outra pessoa também que eu atendo, ela é muito boa na área de comunicação, de marketing, só que os olhos dela não estavam mais brilhando da forma que ela gostaria, né? E aí ela começou a migração para uma outra área, para uma área de estilo, de lifestyle, sabe? Esqueci o nome. Nessa parte que a gente gosta aí, que a gente não domina muito. Eu acho E que eu aí ela conheço essa pessoa. Então, e aí ela, né, ela tá fazendo essa migração, ainda não foi totalmente, mas ela está indo, né? Você tem que ir aos poucos. Deixa eu ver se tem alguma outra área que dá pra gente ir. Eu acho Você que quer quando citar? você vai juntando aí as suas. É você mesmo, maravilhosa. A Lê, que vai estar com a gente na segunda-feira, gente. Ó, não percam, ela vai falar sobre estilo. Qual é o seu estilo? Então, É, olha, ela vive me dando bronca, viu? Ela é minha coach. Ela é minha coach. tá vendo? Todos nós precisamos. E aí é super legal, até citando aqui a Lê, né, que ela tem uma formação sólida já vem de muito Sim. tempo dentro da área da comunicação.
depois ela fez esse upgrade, vamos dizer assim. Eu acho que a pessoa vai por um nicho, né? Ela vai afunilando aí o conhecimento dela e ela se torna única naquilo que ela faz. Você tem uma mesma formação de coach, que eu tenho uma mesma formação, mas você tem outras formações e eu tenho outras, então o nosso trabalho não é igual, né? E isso que é Uhum. o show de tudo isso, a gente juntar os nossos outros conhecimentos, né? E ir agregando. Você vai agregando valor e aí você vai afunilando, você vai nichando cada vez mais e você se torna único naquilo. Aí você tem que É fazer o quê? verdade. Assumir o seu estilo, né, Ale? Assume aí que você faz isso e faça, porque é só você que faz desse jeito. Não tem mais ninguém. É igual a nossa digital, não tem mais ninguém que tem como a nossa, né? A gente acaba se tornando uma pessoa de referência aí. E ela, nossa, ela dá várias broncas. Ela fala assim: ah, por que não usar uma roupa sexy? Ah, porque você tá velha? Não, né? Tem um jeito de usar certo, né? Ela vai te direcionando e eu percebo que eu gosto de pôr vários acessórios. Ela me fala: não, Zara, assim não, assim tá demais, assim não sei o quê. E quando ela me deixa pronta, nossa, fica lindo. O menos é mais, né? Ela fala. É muito legal, vai valer a pena Ah, essa live. tá lá, gente, já fica ligado na segunda-feira, às 3 horas. Eu quero que você fale agora também, Zara. Por exemplo, existem pessoas que optam por sair de uma CLT para seguir uma carreira solo, aí, como a gente optou, dentro do coaching, dentro de diversas terapias, né? Uhum. Isso, existem, dentro do coaching emocional, a gente sabe que tem aí as identificações que a gente faz das características pessoais, né, dos instintos. Isso também, eu acho que vai muito de cada um, mas, por exemplo, algumas pessoas optam por sair por já estar muito desgastado de alguns relacionamentos que aconteceram situações em empresas ou com outras pessoas. Como que a pessoa pode lidar com isso? A inteligência emocional, assim, é o carro-chefe de qualquer pessoa hoje em dia, né? Mas como que a gente pode lidar com isso, tendo que lidar, todo mundo se relaciona o tempo inteiro com as pessoas, né? Em diversas áreas da nossa vida. Mas o relacionar-se, problemas com relacionamento, quais são as Ô, Pri, orientações que você pode falar? tá falhando só um pouquinho, deixa eu. Ah, Eu beleza. vou só pegar o raciocínio, vou ver se você consegue me ouvir. Não, depois eu ponho, senão vai atrapalhar aqui A a gente está posição do celular. ouvindo. Ah, então tá, eu achei que o seu estava oscilando para mim. Mas essa parte de problema de relacionamento, né? Você perguntou? Eu tenho um caso bem interessante. Um rapaz do Sul, eu consigo vários clientes pelo LinkedIn, então não são pessoas indicadas, né? Ali vem bastante gente, acho que por conta de ser carreira mesmo, né? E aí ele me procurou, ele falou assim: ah, porque eu tenho um problema de relacionamento. E aí, fazendo o histórico dele, porque você faz uma anamnese para entender todo o histórico de vida, né, da pessoa, e realmente ele tinha um bem difícil. E aí eu comecei a atendê-lo e teve um certo dia, a internet dele, o Skype, tinha dado problema. Aí eu falei assim, vamos utilizar uma outra plataforma, né? Eu falei, não tem problema, você não, isso não vai impedir a gente de fazer. Ele, não, porque eu quero fazer nesse daqui. Aí ele foi tentando, eu falei assim, olha, fulano, vamos para outra, você está perdendo tempo da sua sessão, né? Aí ele falou assim, não, eu quero por aqui, então você agenda outro dia, quando o meu Skype estiver funcionando? Aí eu falei, não, eu tô te dando outra opção, eu tô aqui para te atender. Você acredita que depois da sessão ele não apareceu mais? Eu falei, nossa, esse é um grande problema de relacionamento interpessoal, né? Ele não Com consegue. certeza. Ele falou que não. E daí depois ele me mandou uma mensagem. Ele falou: eu não admito um não. As coisas têm que ser do jeito que eu quero. Deve ser por isso que ele estava precisando de uma ajuda, né?
que nem Sim, sempre a gente tem controle. Aliás, é quando a gente sai do controle de tudo. É óbvio que a gente tem que ter o controle das nossas ações, dos nossos sentimentos, mas pelo outro a gente não controla nada. Então, não. esse é um ponto assim muito importante para todo mundo, né? Será que a gente ainda está querendo que prevaleça o nosso ponto de vista, a nossa vez, né? Tem gente que, se não for do meu jeito, não vai, você acabou de citar, né? É, Infelizmente, garanto que ele perde muito mais coisas do que ganha nessa vida, né? sim, infelizmente. Eu tentei resgatar, depois não consegui, né? Então, ai, eu esqueci de contar um outro caso de um rapaz que eu acho que é tipo 3 do Enneagrama. Só que ele acabou fechando o pacote de 10 sessões e eu gosto de fazer o Enneagrama no final. Então, eu acabo estendendo um pouco mais, né? Quando eu já trabalhei os sabotadores, tudo ali. E no caso dele não deu tempo, então eu não tenho certeza. Ele trabalhava feito louco, estava numa multinacional do varejo, assim, chegou no cargo que ele queria, tudo que ele queria, perfeito. E aí eu falava assim, mas você é feliz? De quem que você está querendo esse reconhecimento? E aí a gente foi indo, ele, não sou, eu quero isso, eu quero isso. O que aconteceu, Pri? Ele teve um problema muito sério com o pai é falecido agora, né? E ele nunca teve o apoio do pai, o reconhecimento do pai como filho. Nossa. Ele sabia quem era o pai, ele conhecia, mas o pai nunca, né? E aí eu fiz um acompanhamento com ele para ele se aproximar da família de origem, da família do pai, dos tios, da avó. Ele foi resgatando tudo isso. E você acredita que ele largou toda a carreira aqui, foi embora para Portugal fazer o que ele queria? Olha Foi isso, lindo esse, foi demais. que show! Nossa, Foi maravilhoso. porque ele precisava de alguém, né? Como talvez como orientação ou para falar assim, não, pode seguir a sua vida em si, né? Então, se ele É, teve isso, que bom. Muitas pessoas não sabem que existe essa oportunidade, essa opção de você fazer aquilo que você quer, aquilo que você ama, e ainda sim. ter resultados financeiros, né? Osara, será que tem como a gente falar aqui um pouquinho sobre como trabalhar em casa? Tá complicado, né? Esses dias. O que eu até achei interessante hoje, você está falando sobre isso, e a gente teve uma palestra sobre isso de uma outra pessoa que é bem legal, né? Ele até entende bastante de programa de tecnologia, coisas que eu não entendo muito bem. E, e aí, juntando com o que ele falou e com o que eu já tinha preparado para a gente conversar, né? Eu achei, assim, você tem que reservar um espaço seu dentro da sua casa. Eu imagino quem tem filhos assim como você, como deve ser isso, né? Porque a criança, ela tá tendo aula da escola, a mãe não fica sem ela dentro de casa, ou o pai, não sei. Tem que cuidar da casa, tem que fazer o almoço, você tem que estar aqui, você está trabalhando, né? E seu filho, aonde fica? Aí o que eu peço para as pessoas é assim: quem tem criança um pouco mais velha que já entende, você consegue falar, ó, filho, assiste aqui TV ou faz a sua lição enquanto eu vou fazer a minha, né? Uma negociação. Mas quando é bebezinho, o que eu estou propondo para as famílias é a negociação mesmo entre os pais, porque não é só obrigação da mãe. Se o pai e a mãe estão ali no dia a dia, que eu vejo alguns casais, tem que dividir. A mãe, não é obrigação só da mãe, ela tem que trabalhar, ela tem as coisas dela para fazer, né? E aqui em casa sou só eu e o meu marido. Então, o que a gente faz é assim, olha, ele vai falar comigo, se ele vê que eu estou muito, né,
interagindo mesmo com um papel, que seja com o computador, ele fala, tá ocupada, né? Aí eu faço assim, aí ele sai, porque senão você perde a ideia, o fio da meada ali, não tem como. E aí é uma questão de respeito do jeito que você fala para o outro não te atrapalhar, não te incomodar, né? Então, aí esse cara, ele até deu uma dica, ele falou assim, gente, coloca um avisozinho, né? Não aquele, não perturbe, mas assim, estou criando, sei lá, alguma coisa mais delicada para a pessoa não invadir seu espaço. Achei bem legal. Meu marido já sabe. Quando eu vejo também ele lá com fone, aí eu sei também, né? Então a gente está aprendendo, mas nossa, mas no começo foi complicado, porque daí eu ficava brava que ele vinha e eu tinha que organizar. E assim, para mim funciona. Até falei ontem com um coach meu que ele está totalmente atrapalhado, ele trabalha demais e agora em casa ele não está conseguindo. Aí eu falei assim, e a sua. Porque ele tá fazendo dieta, né? Aí eu falei assim, e a dieta? Aí ele falou assim, eu não tô trabalhando, eu não consigo fazer nada. Eu falei, não. Eu falei, agora você tem tempo para se dedicar a isso. E aí, conversando, verificando o que estava por trás daquilo que ele estava dando como resposta, né? Que tem as nossas crenças ali, né? E aí ele falou assim, eu peguei umas 3, 4 vezes ele falando que precisava de organização. E aí eu falei assim, bom, você tem uma agenda? Aí ele, não, só tenho quando eu atendo cliente, que eu coloco lá na agenda. Eu falei, então vamos fazer. O que você vai fazer? Que horas você acorda? Tal hora. Então, e nesse horário, que horas você quer ir andar? Fazer sua caminhada, não sei. Aí eu montei com ele, ele olhou e falou assim, agora eu acho que dá. Porque quando a Porque ele gente falava tem que horário disponível, né, com o pessoal que a gente já trabalhava em casa, né? Você, eu, a gente já tinha aí uma programação, né? É óbvio que agora está modificado o processo, mas as pessoas que se pegaram e agora você vai trabalhar home office, tem muito tempo disponível e a gente se perde, eu me perco também com muita facilidade, com essa disponibilidade muito grande. Aí hoje em dia eu falo para as pessoas, ó, me liguem até 2h20 e depois das 4h30, porque daí eu tenho o processo de organização para a live e depois tem outras, o pós-live, que daí tem que subir o material, tudo. E aí hoje em dia as pessoas estão respeitando, mas no começo era cada ligação às 3 e 5 da tarde, que é bem delicado, as pessoas não entendem. Não, porque você vai lá ficar conversando. Não, isso faz parte do trabalho. Então, eu acho que a gente precisa respeitar o nosso espaço. Antes da gente querer invadir o espaço do outro, a gente precisa respeitar o nosso querer também, né? sim. E ele é assim, ele é o tipo de pessoa que ele trabalha das 9 da manhã às 10 da noite, 11 horas, né? E eu falei, você reclamava que você não tinha tempo porque você trabalhava demais. E agora você está reclamando que você tem tempo demais? Espera aí, vamos organizar essa bagunça. E aí vamos ver como é que fica, né? Ele é uma pessoa que fez redução de estômago, ele não pode engordar, né? Tem várias coisas por trás disso, né? E Sim. aí agora vamos ver se a gente consegue abordar bem. Eu achei bem interessante. A gente Ele... precisa colocar os mini hábitos, né? Tem, outro dia a Gisele falou do Milagre da Manhã, que ela consegue fazer, né? Já há mais de um ano que ela colocou como rotina, né? Mas eu preciso ainda de pequenos hábitos, né? Pequenas informações. Então a gente vai um pouquinho por dia, né? Você coloca aí dentro da sua programação uma coisa nova por semana para ir fazendo. Aí você se adapta nisso, coloca mais uma informação. Quando vê, você já tem aí uma estrutura de rotina programada, que você consegue fazer atividade física, fazer as refeições certas, porque tem pessoas que Uhum. já está juntando o café da tarde, o almoço com o café da tarde, a janta é a ceia, né? E aí já vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, o sono está desregulado, apesar da pessoa ter mais disponibilidade de sono, acaba dormindo em horários diferentes também, então também não refaz o sono. A alimentação é importante, eu acho que tudo é importante, né? Quando a gente
como a gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Acho que quando a gente conhece a nossa estrutura física, a nossa estrutura mental, a nossa estrutura de sentimentos e emoções, fica muito mais fácil você saber por que caminho correr, né? E Pri, tem a ver também, né, que o fato de você tá assumindo uma responsabilidade quando você escreve, não é uma besteira. Ah, isso eu sei, eu tenho que, né? Então, então eu tenho isso. Aí eu falo para alguns, vai ticando que você vai conquistando, né? Fiz isso, fiz aquilo. Isso é bom para o cérebro também, né? Ele vê as suas conquistas ali. Então, eu acredito que a agenda ajuda demais quem não consegue, porque você tem tempo sobrando. E não vai colocar para uma criatura que gosta de acordar 10 da manhã, para ela acordar 5 da manhã com magia e fazer o milagre da manhã, que não vai rolar. Não, Uhum. Rola. não vai render nada, ela vai ficar nervosa, né? E aí a gente começa a se sentir inútil, né? Porque você não consegue cumprir uma regra, mas se você não está cumprindo aquilo que não é do seu feitio, né? Da sua alçada. A Gisele acorda, ela está na roça agora, olha que maravilha. É Vai verdade, ela dormir, tá. acorda cedo. Eu agora, com rotina com o filho em casa, eu tenho ido dormir mais tarde, mas eu acordo muito mais cedo que ele, né? E aí, depois, como é que fica? Eu fico com um déficit de horário à noite com ele muito grande. E aí começa o estresse, mau humor, e aí ele começa a pedir para querer fazer um monte de atividade, brincadeira que eu queria fazer durante o dia. Então, assim, a gente precisa se reorganizar. E todo dia você pode se reorganizar, né, Zara? Você não precisa deixar para o negócio explodir, né? Que daí já vai Sim, ruim. assim, né, Pri? Principalmente atividade que você não gosta, né? Que a minha coach aí, né? A Lê, e ela me ajuda, tá me ajudando bastante com os textos, com formatações. Aí ela fala, tem que escrever. Então aí o que, que eu peguei? Vou sentar das 2 às 3 e fazer os meus textos, o que eu preciso, né? Tá inventando, criando. Porque se você não tem a rotina para as coisas que não são tão agradáveis ali, de você ter que, né, criar, fazer vídeo, né, que seja, não sei, o que foi problema para você, não colocar isso como uma rotina, você não faz. Você vai adiando e vai passando o que é agradável. Eu não sou tipo 7, mas eu faço isso também, né? Certeza, a gente vai optar pelo que é mais agradável, pelo que é mais simples. E aí, depois que fica Uhum. fácil tudo isso, aí você coloca, né, o nível de complexidade 1,5. Não precisa colocar o nível 10 já. Sim, é verdade. Com certeza. E aí, como eu sei que você é uma profissional de carreira, né, que você trabalha. Como fala aí a sua formação certinha dentro do coach que você faz, que você ajuda as pessoas, como que é? É, eu fiz o Life Coaching, é isso que você quer saber? Isso, isso. Eu fiz o Life Coaching pela Sociedade, aí eu fiz o Executive também pela Sociedade Executive Coaching, aí fiz o Emotional com a Lu, fiz o coaching de carreira com o Maurício, mais voltado para jovens, ai, o de vestibular, esqueci como é que chama. Vocacional? Vocacional, obrigada. Fiz o vocacional com o Maurício e fiz pequenas formações, né? Eu tenho a formação do Corpo Explica, que agora eu estou associando à seleção, né? Que é, para quem não sabe, o formato do nosso corpo fala muito sobre nós, né? E aí eu vou, só para dar umas características, mas assim, quando você vê um nerd, geralmente ele usa óculos, né? E aí, se você Sempre, ó. observar, a testa maior, né? Que você tenha a testa maior, usa óculos, são pessoas muito criativas, né? E assim, dependendo dos outros traços de características que elas trazem,
elas não vão se comunicar bem. É que você tem uma rigidez alta aí, né? Você gosta de aparecer do holofote. Isso é bom, você gosta de estar aí. Então, você acha que o seu segundo traço deve ser rigidez, eu não tenho É, certeza. É? E aí, se você pega uma pessoa que tem um traço forte desse, mas tem um outro que é do masoquista, que gosta da caverna, de ficar ali escondido, não adianta, ela não vai fazer o que você está fazendo aqui. Não coloque ela na frente da câmera, né? Coloca ela numa área de criação, no computador, numa área de marketing, onde ela possa criar ali. fazer as artes, né? Isso. Porque nossa, são pessoas fundamentais para os negócios. Sai cada ideia dali, né? E se ela não tem pernas para executar. Então você precisa de uma parceria de alguém que faça. Que no caso seria uma pessoa com rigidez alta, né? Como você, mas você tem os dois lados. Então é bom que venha a ideia e você põe em prática. Você não precisa do outro para executar. E aí tem a É um oralidade. desgaste interno até isso acontecer. Não é assim, tive a ideia agora e já faço, tá, gente? Eu sei. Eu sou mental no Enneagrama, então primeiro eu fico mastigando a ideia aqui, ó. Mas você tem, né? Não vai ficar só aqui, né? E aí, quando a gente olha para uma pessoa oral, o oral é aquele fofinho, aquela pessoa que você gosta de estar perto, né? Que te passa aquele acolhimento. Não vai colocar a pessoa sozinha numa sala, ela não vai ficar bem, ela precisa de gente, né? Então, isso vai estar agregando bastante em processo de seleção. Você chegar com um trabalho desse, né? Fazer uma seleção baseada no formato aí do corpo ajuda bastante a colocar as pessoas nos cargos ideais e não perder talento. Porque quantas empresas perdem ótimos talentos por estarem em locais errados, estar em áreas erradas, né? É muito É porque legal. E o aí, próprio mercado não disponibiliza essa informação, né? A gente a primeira pessoa que precisa ir buscar essa informação, mas será que existe alguma coisa que eu sei fazer, que eu posso fazer, que eu goste de fazer? Isso precisa vir assim dessa insatisfação interna, né? E buscar. E aí, quando a gente vai buscar, que a gente encontra e fala, nossa, isso existe, isso é possível. E aí tem pessoas como a Nara, como a Leia, a Flavinha, tem muita gente que trabalha com isso e ajuda você a entender que através das suas características corporais, e aí a gente entende do Enneagrama, através dessas suas características de comportamento, a gente consegue dando aí um direcionamento. Se você já está aí num caminho de autoconhecimento, bingo! Opa! Já está aí um passo à frente. Mas não é um passo à frente dos outros, é um passo à frente de você mesmo. Você está se olhando de frente. E aí, como é que você pode fazer diferente de agora em diante, né? é verdade. E foi o que você falou, tá? Eu sei tudo isso, mas para sair daqui, né, demora, você falou, né? Você tem o conhecimento, mas imagina quem não tem. Quem fica lutando ali para se dar bem numa área e não tem nada a ver com a pessoa. Lógico que a gente pode desenvolver, a gente sabe, todo mundo tem, né, as potencialidades ali, mas vai demorar um pouquinho mais, né? E às vezes a pessoa acaba largando, não acreditando naquilo, porque demora um pouquinho mesmo, né? Aí a gente tem o traço da psicopatia, é ótimo, né? Todo mundo quer ter, porque é o da negociação ali que você vende. Força de ação, né? Muito legal, né? Você vende qualquer coisa, tudo que você dá para essa pessoa, ela faz, né? Ela acontece. É bem legal. E agora, com esse conhecimento, juntando com a carreira, nossa, vai dar um bom caldo. Com certeza. Estou Pessoal, ó, bem feliz. eu vou colocar aqui, eu sei que tem muitas pessoas, muitos seguidores em comuns, nossas colegas estão aqui, tem seguidores meus, tem seguidores seus, eu vou colocar aqui o arroba da Zara. É incrível esse trabalho que ela faz, ela vem aqui num conhecimento já desde 2008, né, que você tá, 2006, né, que você já teve esse despertar para o coach, então já são 14 anos de estrada, e ela foi só se aprimorando, aprofundando esse conhecimento,
não gostava de aparecer muito, mas aí a gente dá uns chacoalhões nessa pessoa e coloca ela, porque você precisa ajudar muito mais gente, né? Eu acho que a gente tem o poder de influenciar muitas pessoas, e a influência, não falo influência de marionetes, né? Eu falo de influência que você pode ajudar muitas pessoas, você pode abraçar e as pessoas se sentirem acolhidas, né? Que todo mundo que passa por uma sessão com você, que eu já passei também, a gente sabe que é algo assim, que é profundo, é sentimental, né? Você transmite o seu saber com muita amorosidade, como a Léa tinha colocado. Então, eu acho que muitas pessoas precisam ter, muito mais gente precisa ter acesso a essa moça linda que está aqui. Vou começar a chorar, hein? Eu vou pôr meu oral para fora. Ai, que bom! Eu já falei, tá só eu e você aqui aparecendo. Fica tranquilo, as outras pessoas vão ver depois. Obrigada, Pri. Né? Eu adoro o que eu faço. Para mim, nossa, tá com gente assim, tá ajudando a pessoa, ajudar ela a ter fichas caindo. Eu ganho meu dia toda vez que eu consigo isso e comemoro aqui sozinha os atendimentos, o que eu faço, divido. Nossa, eu fico louca aqui. Não... Realmente é uma paixão mesmo. Ainda bem que eu faço isso, né? Bom, quando a gente faz aquilo que faz sentido pra gente, que a gente fala da nossa verdade, daquilo que você já superou, né? Então, se a gente vier aqui falar, ai, mas quem você atende? Eu atendo as pessoas que estão no processo de transformação, né? Você atende essas pessoas que estão buscando a transformação. E sempre a transformação é de dentro para fora, né? Uma insatisfação, eu não quero mais estar nesse ambiente profissional, ou eu quero ir para tal lugar. E aí, quando vem isso, e você aceita que você pode, você quer ser mais que isso, você tem a ajuda de pessoas como a Zara, para você se tornar aquilo que você sempre quis, que a gente fala no Eneagrama, que é a nossa essência, né? É quando você junta todos os seus conhecimentos, todas as suas habilidades, e você faz disso o seu dia a dia, né? O agir com amor, o se apresentar com simplicidade. A gente não precisa. A Lê vai falar aqui na segunda-feira da apresentação visual, física, de como a gente deve se portar, se vestir, qual é o seu estilo. Mas eu acho que quando você entende que você é desse jeito, e você não precisa mudar para agradar os outros. Oi, Bia, bem-vinda. Para você sair melhor, a gente é somente do jeito que a gente consegue passar a nossa verdade e atrair muito mais pessoas que também estão em busca de verdade, né? Uhum, verdade. Legal. Zara, a gente tem aqui alguns minutinhos. A gente tem aqui 6, 7 minutinhos. Se você quiser falar aí da sequência do trabalho que você faz, do que está em alta, né? Pode ir compartilhando com a gente aqui essas dicas que estão sendo valiosíssimas, essas informações que você está passando. Eu acho que pode ajudar. Então eu vou dar dicas assim do que eu estou vendo no mercado, como o mercado está fazendo seleção hoje em dia, né? Porque eu acho que a gente já abordou bastante aí das técnicas que eu posso utilizar nos atendimentos, e aí posso estar ajudando alguém que esteja precisando, né? Hoje em dia tá na moda o currículo, vídeo currículo. E muita gente tem receio de fazer esse vídeo falando sobre a carreira, se apresentando em forma de currículo, né? Só que é muito válido. As empresas, elas estão recrutando nesse tipo de formato mesmo. Muita gente está sendo, inclusive, admitida nesse formato, né? As empresas não estão chamando as pessoas para irem até. E as pessoas estão começando a trabalhar de casa, devido ao momento mesmo, tem muita empresa parada assim, né? Entre aspas, com pessoas trabalhando em casa.
E assim, o que eu tô notando é que as pessoas estão com medo dessa questão que tá do vírus e não estão mandando currículo para as empresas porque acham que estão fechadas, que os processos estão parados. Só que elas estão, tem algumas que estão fazendo banco de dados para depois que retomarem, voltarem às seleções, e tem outras contratando, Pri, Uau! nesse momento. Principalmente gente da área de tecnologia, que eu estou percebendo que está sendo contratada, e da área financeira. O que eu estou acompanhando no LinkedIn, que o pessoal coloca lá, enfim, contratado, né? Passei no processo. O marido de uma amiga minha acabou de ser admitido também na área de engenharia, né? Então, você tem que se reinventar, né? Ficar atento ao novo mesmo. As empresas não estão paradas, gente. Não fiquem parados em casa quem está precisando. E o vídeo, o currículo, ele faz com que você consiga ingressar, né? Então, o que eu peço para a pessoa é assim: pega o celular, fica num local calmo, arruma tudo da melhor forma possível e se arrume para ir como se você fosse para a entrevista mesmo, não faça de qualquer jeito, né? E ali pega um script, como você está utilizando, e eu também, né? E vá falando para o vídeo. É rápido, em torno de 1 minuto e meio, 2 no máximo, e aí você já apresenta o seu vídeo currículo e a pessoa já vê como você é, como você se comporta, como você fala. Faz parte, não adianta você ficar achando que isso é besteira, né? Tem uma outra coisa também que eu tô falando para as pessoas deixarem muito bom, assim, um perfil bom, que a gente chama de campeão, é do LinkedIn. O LinkedIn está contratando muita gente. As empresas divulgam muitas vagas lá Pelo LinkedIn, né? pelo LinkedIn. Então, é assim, é preencher todos os campos, pedir para as pessoas escreverem sobre você, que tem um campo lá dentro do seu perfil, que as pessoas te indicam, né? O perfil todo completo, com as empresas que você passou, as suas experiências, isso tudo conta como perfil campeão. E não deixar escrito, estou em busca de emprego. Não, tem um outro formato lá, tem um linkzinho que você entra dentro do seu perfil mesmo e você ativa para mostrar para os recrutadores que você está disponível. E os recrutadores, eles têm a ferramenta para isso, para encontrar as pessoas que estão disponíveis, né? Tem o banco de dados que é voltado para recrutador dentro do LinkedIn. E aí eles conseguem chegar nessas pessoas. Então, é muito importante estar com o seu perfil sempre em dia, lá, uma boa foto, né? Não colocar uma. Tem gente que coloca a foto em festa, bebendo com Foto de amigos. praia, é. Foto. Isso não funciona, isso, né? E uma outra coisa também que eu aconselho é seguir pessoas de empresas que você gostaria de trabalhar, tanto do RH como da sua área mesmo, né? Se eu sou da área de logística, eu vou seguir um gerente de logística, né? Um diretor dessa área. De repente eles anunciam vaga ali e eu vejo e Tá mando. mais fácil, né? Ó, Mando um inbox. A Beatriz está falando aqui para você falar, dar uma dica aí do que a pessoa tem que falar nesse vídeo. Por exemplo, é um vídeo bem curtinho, você não vai falar, porque eu trabalhei na empresa X, Y, Z, bararararara. O que a pessoa tem Não, que falar, assim, bem simples, prático, para ela ter uma apresentação de peso? A gente tem um minutinho. tá. É o nome, precisa, porque pode misturar com outros, né? Porque você fala assim, já mandei, tá no arquivo. A formação, a área de atuação e o que fez de mais importante e relevante. Então, se é uma pessoa da área comercial, colocar, consegui aumentar as vendas em X%, né? Isso é muito importante, mas é um resumo, é 1 minuto e meio, porque seu currículo vai junto com esse vídeo, né? O currículo tá junto mesmo. Uhum. Legal. Eu achei fantástico essa informação. Eu não sabia desse currículo por vídeo. Agora a gente tem 30 segundos aqui para finalizar.
Eu agradeço demais a sua participação. Foi lindo, agregou muito valor aqui a todo mundo que Ai, está. obrigada, Pri. E vai ficar disponível depois para o YouTube. Eu vou enviar o link para você. Fantástico a sua presença e esse seu encantamento, viu? Ah, obrigada, Pri. Eu que te agradeço. Muito obrigada.